internacional, assessor de relações internacionais, oficial de projetos internacionais, tradução, interpretação, como tradutor técnico, intérprete de conferências, representar empresas de negociações internacionais, desenvolver parcerias estratégicas em mercados estrangeiros, especialista consultor de negócios globais. Pode também mencionar, trabalhar com pesquisas, o professor Satu, que adora pesquisa, a professora Ângela também adora pesquisa sobre comércio exterior, culturas, negociações globais, a professora Márcia também. Como professor de línguas, os filhos do Lé também dão aula no ISF, dão aula no INELC, especialista em marketing internacional, analista de expansão de mercado, turismo, hotelaria, coordenador de turismo internacional, gestor de relacionamento com clientes estrangeiros, consultoria e interculturalidade. Vocês trabalham muito com a parte da interculturalidade, meu gente. Consultor intercultural, facilitador de integração cultural, startups, empreendimento. Vocês têm as startups aí nas mãos, vocês são empreendedores, vocês são realmente empreendedores. Os meninos quando entram no projeto comigo, eu fico impressionada. É de uma criatividade, de uma proatividade que eu não tenho nem como explicar. Eu queria que todos os outros alunos fossem assim, como eles. Quando a gente trabalha no projeto de internacionalização universitária, os meninos fazem milhões de ações, milhões de projetos, desenvolvem milhões de atividades. Quando a gente vai trabalhar no favelas fluentes, só tem mais os alunos do Terra. E desenvolveram milhões de atividades também nas 3 favelas que a gente trabalha. Então, são alunos que realmente estão preparados para esse mundo global, para esse mundo diversificado que nós estamos. Eu tenho tanta coisa para mais para vocês não ficarem com medo de que não vão ter emprego, né? Analista de inteligência de mercado. E por aí vai, milhões de atividades. O mundo é de vocês. Aproveitem. Esse aqui está funcionando direito? Tá. Primeiro eu queria agradecer a vocês, os colegas dessa mesa, aos coordenadores e ex-coordenador, Mônica, Rodrigo, pelo convite de estar participando aí da festa de 15 anos. Rodrigo tem acompanhado, acho que tanto o Rodrigo quanto a Mônica me acompanharam desde que eu cheguei. E Roberto disse que eu hoje teria que dançar a valsa dos 15 anos, né? Tudo bem, né? Eu sou a mais velha, então não me incomoda de dançar a valsa dos 15 anos, não. Mas, enfim, agradecer por estar vendo vocês aqui, essa leva de novos alunos chegando, alunos que ainda estão aqui para concluir. E agradecer. E aí me pediram para falar um pouco da história, né? Ana estava falando aqui da criação do curso. E eu me lembro que em 2003, eu era professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e um grupo de professores de francês de La Rochelle percorreram o Brasil inteiro, oferecendo exatamente o curso LEA. E eu me lembro dos colegas da Letras, da UERJ, dizerem assim: o que esse pessoal veio fazer aqui com essa proposta de línguas estrangeiras aplicadas? A gente aqui está na Letras, como é que a gente vai trabalhar com direito, trabalhar com não sei o quê, trabalhar? Pessoas que não entenderam a riqueza de você, através das línguas, trabalhar outras áreas de conhecimento. Então, o que foi feito na Universidade Estadual de Ilhéus, Santa Cruz, foi uma equipe que apostou, até por ser uma universidade que estava sendo criada, era uma criança, a criança se empolgou com essa múltipla possibilidade de formação, né? Então, a gente tem que agradecer hoje à Universidade Estadual de Santa Cruz, que foi quem teve a coragem de comprar a ideia de La Rochelle, que veio visitar através de convite da embaixada, uma vez que o francês estava desaparecendo das escolas, o francês não era mais uma língua vista como uma língua possível de ensino e de trabalho,
a embaixada quis apostar nessa visita. E a única universidade que comprou a ideia foi a Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, acho que isso aí já é a história, mais ou menos, da criação aqui. Porque a professora Cleia foi uma das professoras que foi a Ilhéus e que conheceu o projeto, isso em 2003. Então, de 2003 até 2009, era uma pessoa que tinha um projeto de criação pronto e que brigou para que o curso fosse criado, né? Isso muito em função de uma batalha de uma língua estrangeira que precisava mostrar sua existência, né? O inglês e o espanhol não precisavam dessa luta, né? Mas o francês sim. Por isso que, não só por ter sido criado na França, mas criado na França com uma ideia de fazer a língua estrangeira não ser apenas língua de ensino, mas língua de uso profissional e técnico, através da tradução, mas a embaixada, o governo francês viu nesse curso a possibilidade de se inserir em diferentes mercados, não apenas para ensinar a língua, mas também para mostrar que a língua francesa não era uma língua morta, né? Porque eu, quando trabalhava no colégio de aplicação da UERJ, os alunos sempre diziam para mim: professora, só ensina uma língua morta, você já morreu e não sabe, né? Então, essa é um pouco a história do que é o LEA. E o que é o LEA para mim dentro da UFPB? Né? Eu cheguei aqui em abril de 2010, né? O curso começou no segundo semestre de 2009, uma turma que foi criada especialmente, né? Foi uma inscrição diferente. Geralmente as inscrições de vestibular começam no início do ano, e aí foi uma excepcionalidade com a criação dos cursos de tradução e de LEA, né? Então, as primeiras professoras estavam aqui e eu cheguei em abril de 2010. E aí, o que foi esse início? Todo mundo desconhecia o que a gente ia formar, né? E eu me lembro do meu marido, quando eu disse que eu ia fazer o concurso para cá, ele trabalhava no Banco do Brasil, ele viu a grade curricular e ele disse assim: gente, que curso interessante. Eu tinha muita vontade de fazer esse curso, né? Tem um monte de possibilidades aqui. Aí depois ele ficou olhando e disse assim: mas tem um problema. Se vocês chegarem com essa grade curricular para um empregador, ele vai dizer assim: mas o que você é? Que é o que a Ana estava dizendo, né? A gente tem que dizer o que a gente é. Eu sou economista, eu sou geógrafo. Dentro do LEA, ele é o que? Um tradutor? Não é um tradutor. Ele também não é um empresário de comércio exterior, não é. Ele tem as línguas em diferentes áreas, né? E isso era uma dificuldade não só para os alunos, mas uma dificuldade para os professores entenderem o que eles iam ensinar, o que eles iam formar. Porque a gente vinha com uma expectativa como professor de língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, que trabalha na letras, que forma professores, que ensina língua pela língua. E ali a gente tinha que ensinar a língua para uma ação profissional que a gente não sabia o que era. Então, era um grupo de professores que tinha essa incerteza, essa dificuldade de saber o que eu vou fazer nesse curso, o que esses alunos precisam e como eu posso contribuir para essa formação. Então, isso, para mim, foi a primeira dificuldade, a gente se entender como curso. O que a gente vai utilizar como recurso? Me lembro da discussão de material didático. Vai usar que livro? Um livro de francês geral, de espanhol geral? Mas não, a gente tem que pular etapas, porque a gente não vai fazer aquele livro, eles vão ser outra coisa, a gente tem que agilizar. E os alunos vinham com aquela ideia assim: professora, tem projeto de monitoria? Tem projeto de extensão? Tem projeto de pesquisa? Porque a gente quer fazer. E a equipe ainda dizia assim: o que a gente vai fazer de projeto de pesquisa? Né? O que a gente vai oferecer como projeto de extensão? Então, até porque no início a gente tinha
pouca colaboração ou pouca interação com colegas de outros departamentos, que tinham essa mesma visão. O que eu vou ensinar? Administração no curso de línguas estrangeiras aplicadas. Então, quando vinha o professor que era recém-concursado, e que o departamento de administração mandava aquela pessoa, vai para lá. Vinha o novo. E esse novo não ficava, ele vinha e ia embora. O pessoal de turismo mandou um professor que realmente comprou a ideia do Leia, o professor Esdras, né? Esse acompanhou a gente. Mas geralmente o departamento de direito, para mandar alguém, era uma briga eterna, porque eles não viam o que eu estou fazendo nesse curso do CCHLA para ensinar línguas, o que essas pessoas vão fazer. Eu me lembro que foi para uma reunião do chefe do departamento de Relações Internacionais, que depois foi nosso diretor da agência, não era agência, né? Era o professor. Era a ACI, né? Assessoria para Assuntos Internacionais. E ele era também chefe do Departamento de Relações Internacionais. E votado no CCSA. E aí, na reunião, ele com uma cara muito feia para mim, veio me perguntar. Eu acho que nós temos aqui uma concorrência. E eu não entendo porque este curso está no CCHLA. E aí eu falei assim, professor José Antônio, desculpa, a gente está no CCHLA por causa das línguas. E a gente não é concorrente de relações internacionais. Porque vocês vão lidar com discussões entre estados. Relações internacionais lida com política internacional, as relações entre estados. E nós vamos trabalhar entre empresas. São negócios, são entidades governamentais. Não tem a ver com as relações internacionais do jeito que vocês trabalham aqui. E o que nos difere não é só isso, são as línguas. A gente existe para que essas línguas atuem em diferentes áreas do conhecimento, naquilo que o aluno descobrir nele, o que ele quer ser quando crescer. Porque se eu fosse aluna do Leia, por exemplo, com as línguas, eu provavelmente iria para a área ou de turismo ou para a área de organizações não governamentais, que seria do meu interesse. Eu nunca iria para a área empresarial, eu não sei beber um palito, eu não sei negociar nada. Eu perco todas as minhas negociações com meu marido, eu nunca vou negociar. Né? Então, eu não me via nessa área, mas eu via que eu podia fazer Leia se eu fosse para essa área outra. E isso me encantava nesse curso. Mas era uma dificuldade de compreensão. Outra dificuldade que eu acho nas línguas, a gente tinha, eu acho que depois a gente conseguiu reverter isso, mas no início, cada um definia o livro, o que eu fazia de atividade na sala de aula. A gente não sentava, às vezes, como grupo, para discutir. O que vocês estão fazendo em espanhol e em inglês? Eu também vamos pensar para fazer uma coisa comum, né? Atividades que pudessem ser feitas. As mesmas atividades em diferentes línguas. Porque, na verdade, a gente tem que fazer vocês praticarem exatamente isso, né? Com 3 línguas, vocês fazerem uma determinada ação. Eu me lembro de um aluno do Leia que foi trabalhar na Suécia. Ele foi trabalhar, em princípio, numa empresa de máquinas industriais agrícolas e depois ele foi trabalhar na Volvo. E a gente, na entrevista que a gente fez com ele, quando a gente começou a fazer o projeto do Leia, para saber aonde os alunos, ex-alunos estão trabalhando, eu entrevistando o André, eu falei assim, mas o que você usa das línguas do Leia, em que situações? E numa das situações ele disse, professora, eu uso as 3 línguas e ainda uso o sueco e o português em todas as minhas reuniões empresariais, porque as reuniões são feitas com pessoas do mundo inteiro. Então, eu disse que eu sentava do lado de um colega que é espanhol, eu tenho que falar espanhol com ele. Por mais que a gente tenha o inglês como língua comum das nossas reuniões de grupo, na verdade, a gente interage
com colegas, às vezes, através do e-mail, o colega que está lá na Índia, o colega que está na Alemanha, o colega que está em Portugal. E o que me fez vir para Volvo foi exatamente a minha língua portuguesa. Não foi inglês, não foi francês, não foi espanhol, foi português. Porque eles precisavam de alguém que falasse português para negociar com os ingleses, com os franceses e com os espanhóis. Então, vocês ainda têm um diferencial internacional que é a língua materna de vocês. E isso é um ponto a mais. Vocês vão com 4 línguas na disputa de uma vaga no mercado, e não com 3. Né? O mercado internacional está atrás de pessoas que falem línguas, e a língua de vocês no mercado internacional tem peso e tem valor. Uma outra coisa que eu acho que fez a gente sair da nossa caixinha foi a necessidade da gente trabalhar com essa transdisciplinaridade, né? Como que eu uso a minha língua em outras áreas? O que esses meninos vão fazer com as línguas das outras áreas? Então, não sei se para os colegas, mas para mim, eu comecei a aprender coisas que eu nunca tinha aprendido na área de direito. E eu tinha as minhas colegas advogadas aqui que me ajudavam. Eu disse assim, olha, eu estou aprendendo. Com extras, eu vim descobrir o turismo e eu comecei a me interessar. Eu tinha um filho que fez mestrado numa área que fez turismo. E aí eu pegava as leituras dele para ver se eu podia trazer para os meus alunos. Isso também foi um aprendizado e uma dificuldade. A gente abrir a nossa cabeça para outras coisas e a gente ver que a gente vivia dentro de uma caixinha e a gente tem que sair dela. Depois pode mudar. E aí, qual foi a virada de chave? Eu me lembro que eu cheguei em abril de 2010, acho que em maio, a gente pegou um ônibus, quer dizer, eu não, né? A universidade pagou para a gente um avião, para mim, para a professora Mariana, e os alunos foram de ônibus até Ilhéus. E foi uma farra, né? Aquela primeira turma que estava angustiada, que estava querendo saber o que ia ser, que curso era esse. Chegar em Ilhéus e ver um curso já estruturado, alunos empolgadíssimos, que fizeram esse encontro com professores da Universidade de La Rochelle, onde eles mostraram o que era o CA, o que era uma empresa júnior, o que eles poderiam fazer no curso, as possibilidades que tinham de pesquisa, de interação, mobilidade internacional. O ônibus de volta, os meninos vieram super felizes, dizendo assim, professora, essa viagem valeu, só que agora a gente vai sentar e a gente vai ter projeto. Tem que criar projeto. E aí, eu me lembro que o primeiro projeto que eu quis apresentar, porque eu não sabia por onde eu ia começar, foi um projeto de criação de audioguias, onde eles poderiam fazer apresentações, ou de museu, ou de cidades, nas 3 línguas, né? Era uma possibilidade. E eu tive contato com a professora de arquitetura, que estava reestruturando o Museu de Areia. E aí, esse foi um projeto em que 12 alunos do LEA participaram para poder fazer a tradução do material que ia ficar no Museu de Areia. E ali começou essa ideia de temos que ter projetos, temos que pensar nas possibilidades. A dificuldade que Roberto Satur trouxe, né, de ir para o Afeganistão, foi uma dificuldade, né? O prédio ainda estava em obra. Em frente ao prédio tinha um campo de futebol dos pedreiros, né, que às 6 horas da tarde ficava tudo escuro. Os alunos ficavam desesperados, vamos sair daqui todos juntos. Era uma dificuldade, mas aquele prédio, eu acho que foi a salvação do LEA, porque ali a gente construiu família, né? Para quem não conhece, Kátia Fraga, ex-coordenadora e ex-professora, Kátia Fraga, Kátia Chorona Fraga. Nada sensível. Por que eu digo que o prédio nos salvou? A gente ali fez uma escola, a gente conhecia cada aluno, porque aqui no CCH é como se as pessoas se perdessem no espaço. E ali não, tinha o corredor,
Aquele corredor era fantástico, a rádio corredor. Antes mesmo de eu conhecer os meus alunos já me conheciam. E entravam na sala de aula olhando para mim, todo mundo assim apavorado. Eu vai tocar não sei o que. Aí fica assim, é que a gente tem medo das suas provas. Mas vocês nem me conhecem, é que a gente escutou no corredor que suas provas são horríveis. Então, a rádio do corredor nos uniu em muitos momentos, né? Era onde a gente se identificava como curso, como membros daquele grupo que se juntou num prédio em que ninguém queria vir, né? Porque era um prédio que não tinha praticamente nada, mas foi aquilo que fez a nossa identidade mais forte. Tanto que depois, quando o prédio se instituiu mesmo, todo mundo queria ir para aquelas salas, né? Aquelas salas eram muito boas, né? Então tinha gente que queria ir para lá, que já tinha esses aparelhos ali, era uma delícia. Enfim, as outras coisas que eu coloco aqui são as outras possibilidades que foram surgindo ao longo da experiência. E, por exemplo, esse projeto do qual eu participei com universidades da América do Sul, a gente tinha universidades da Argentina, Buenos Aires, tinha a universidade, esqueci o nome agora, a memória de velha assim mesmo, tinha a Universidade do Uruguai, tinha a USP, tinha a Universidade de Pernambuco, tinha a Paraíba, enfim, eram 10 universidades trabalhando juntas para tentar entender o ensino de francês na América do Sul. E essa pesquisa me trouxe a possibilidade de ver o que os alunos de línguas do LEA imaginavam, o que eles tinham que ter na sala de aula. Isso me impressionou muito, porque a gente queria ensinar língua para uso profissional, e o que eu descobri na pesquisa é que os alunos queriam aulas de gramática. E aí eu falei assim, gente, os alunos estão precisando de línguas para praticar. E o que eles queriam eram aulas de gramática. E aquilo ali para mim foi, a gente tem que desconstruir um pouco isso. A gramática vem embutida nas atividades. E não, mas eles, a senhora não vai adotar nenhuma gramática? Vamos corrigir os exercícios de gramática? Então, isso também foi um caminhar, né, da gente tentar construir com os alunos, ou desconstruir os alunos, o que era aprender língua estrangeira, né? E agora, para não falar muito, porque eu só tinha 10 minutos, eu já extrapolei. Para mim, o LEA é exatamente o que o Edgar Morin coloca como a educação dos 7 saberes, né? E que a Ana já tinha colocado, né? É a gente sair de caixinha, né? Quando a gente fala que é colocar o conhecimento no contexto, e o LEA é isso, né? A gente... Porque o conhecimento não é único, né? Ele tem que ter essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, que eu acho que é o mais difícil, né? Essa passagem de ida e volta, né? E esse ensino de disciplina fragmentada me remete exatamente àquela ideia do Sr. José Antônio, né? Vocês fazem o que eu faço e vocês estão no lugar errado. Quem está no lugar errado? E que a gente tem que ter essa noção de que o mundo é composto de diferentes conhecimentos, de diferentes ideias, de diferentes possibilidades. E isso foi proposto para vocês através do curso LEA. E quando a Ana diz que receber os estagiários do LEA é um presente, é exatamente porque vocês não estão em caixinhas. E esse é o conhecimento que o mundo de hoje precisa. Culturas diferentes, conhecimentos diferentes, identidades diferentes, que precisam se sintonizar e trocar. E isso é o que o LEA pretende. Boa sorte para vocês. Então, eu queria
queria estar aqui antes, gente, depois de Kátia, então é que eu estou aqui, gente, para falar um pouquinho sobre os dias de hoje. Enfim, seguir Kátia, já estava nervosa, tá, gente, seguir Kátia, e eu sei que eu herdei a choradeira de Kátia, tá, gente? Então, assim, eu já vim propositadamente preparado para acontecer. Caso aconteça, eu vou chorar também, falando um pouquinho da experiência aqui no curso. Bom, eu fui chamada para falar sobre os dias de hoje. Eu vou falar bem menos do que Kátia, porque eu vou abrir a sequência dos dias de hoje, que somos nós três aqui para falar. Mas eu não posso falar dos dias de hoje sem falar da minha história com o Léa. Tá? Eu acho que é impossível a gente comentar o que está realizando agora sem pensar o que nos trouxe até esse momento. Eu entrei no Léa em 2012 e na época que eu entrei no Léa, a gente tinha 3 turmas ativas. Tinha a turma mais antiga, que essa turma eu não tive contato com eles, eu tive contato com os projetos que eles propuseram. Tinha uma outra turma que estava ali a mediados do curso e tinha uma turma de 2012, né, que me recebeu. E essa turma, eu acho que eu já comentei com algumas pessoas aqui que estão meus alunos nesse momento, é a melhor turma que eu já tive na minha carreira docente. Porque existia uma inquietação tão grande naquela turma de descobrir o que eles iam fazer com aquele curso tão fantástico que eles tinham descoberto, pesquisando aonde eu vou estudar, o que é que eu vou estudar. Então, era um caldeirão de experiências que eu tinha em sala, 47 alunos. Semana passada eu compartilhei com cada uma das atividades que eles fizeram para mim. Eu propunha uma coisinha que inventavam uma novela mexicana para me apresentar em espanhol. Então, assim, existiam muitos estereotipos na época, então a gente inventava um vídeo para fazer, eles vinham com a novela mexicana, eles vinham com Chaves, eles vinham com alguma coisa para apresentar. Então, assim, naquele momento, gente, o Léa, 2012, era um curso que não tinha um perfil determinado. E, assim, escutando Kátia falar, escutando Ana falar, cutuquei aqui ela, com a sensação que eu tenho que continua essa inquietação. A gente ainda não tem um perfil formado, mas a gente tem um perfil que já aceita essa imprecisão. Eu acho que os alunos da gente hoje já estão talvez um pouco mais acomodados com essa imprecisão que o Léa nos propõe, tá? E que é tão diverso. De repente você entra numa turma com 47 pessoas, tem uma parte que vai para comércio exterior, tem uma parte que vai para o turismo, tem uma parte que quer trabalhar com causas humanitárias, né, Angela? Então, assim, a gente encontra aí de todo tipo de perfil dentro de uma turma única do Léa. E eles tinham ali uma inquietação muito grande, um medo do curso, o que é que eu estou fazendo aqui, aí eu vou largar, eu vou viver outra coisa, eu vou para letras, eu vou para relações internacionais, eu vou fazer direito, eu vou... ao mesmo tempo que essa dúvida, ela era um incômodo, era uma coisa ruim, uma sensação aí, olha, a gente tem muito para a gente construir, ao mesmo tempo que tinha esse incômodo negativo, tinha uma coisa muito positiva nessa turma, que é essa criatividade. Tá, eu não sei o que eu vou ser não, mas eu vou inventar o que eu vou ser. E é uma das coisas que eu mais insisto no Léa é isso, é que a gente não se feche. O perfil do Léa não pode ser fechado nunca. Porque é justamente nessa inquietação que o curso se reinventa. E que em cada período letivo os projetos são tão diferentes, né? As coisas estão sempre em movimento. É um curso que traz um perfil, como disse Saturno lá no comecinho, não pode ser normal. Um aluno que se propõe a estudar 3 idiomas estrangeiros ao mesmo tempo, turismo, contabilidade, direito, economia, não pode ser normal. Não é uma turma que está, assim, não é um aluno que está esperando que a vida seja linear. É uma turma que está esperando mesmo que várias janelas sejam abertas e que o curso traga essas possibilidades. Tá? Então, assim, era muito bonito de ver. E eu acho que ainda é muito bonito de ver o Léa se reinventando, o Léa se recriando. Quando eu entrei, assim como Kátia, eu tinha também eu acho que eu era professora para docentes, né? Mônica foi minha professora na graduação de letras.
no LEA para dar aula e eu precisei rever todos os meus conceitos do que era preparar uma aula de língua espanhola, por exemplo. Por onde que eu vou caminhar e o que é que esses alunos estão esperando da gente. Então, assim, foi sempre uma surpresa, tá? E hoje eu não me vejo mais professora de professores, eu não consigo mais executar essa ação, porque eu acho que eu me inseri tanto no LEA, e Renato disse, hoje você é a história. É como se você tivesse passado o bastão para mim. Né? Você passou o bastão para mim. Nesse momento, talvez eu seja mais antiga docente no LEA. Eu não sei mais formar professores, eu vejo as línguas estrangeiras muito claramente como ferramentas para tantas áreas onde esses alunos podem estar. E eu tenho visto, assim, para além do que a Ana Berenice mencionou, também na área de TI. Tem vários ex-alunos nossos trabalhando também na área de TI com as línguas. E é interessante quando a gente escuta o relato deles, eles dizendo, olha, professora, a gente não deixa de ser LEA. A gente tem que estudar uma nova área, novos conteúdos do zero. Mas as línguas estrangeiras estão aí o tempo todo como ferramenta que a gente não perde. Tá? Então, a gente faz aqui uma formação realmente diferenciada. E, bom, eu fui escrevendo assim, um pouco para ir meio fluxo de consciência o meu depoimento. Eu acho que nós temos uma grande parceria e o curso não acontece sem essa parceria. É uma parceria entre nós docentes, mas uma parceria que, sobretudo, é entre docentes e discentes. Eu acho que a iniciativa do LEA acontecer e do LEA aparecer em tantos lugares, que me digam os meninos internacionalizem lá na CI, né, as turmas que estão lá envolvidas nos projetos, a iniciativa do LEA é muito dos discentes, de se espalharem, de irem procurar a professora Márcia Paixão, por exemplo, que é uma parceira fantástica e que deu a Internacionalize a ideia, pensar em se federar. Por que não a Internacionalize começar a ir atrás de projetos no comércio exterior? Né, Márcia? As parcerias que ela foi estabelecendo à medida que de 2018 para cá, salvo engano, né, Márcia? Com a Internacionalize diretamente, foi a partir de 2019. De 2019 para cá. Desde 2017 eu tinha Letícia Monteiro. Alguns alunos do LEA que vão aí criando braços e entrando em projetos de outros departamentos. E aí eu queria deixar um aviso para os alunos. Nós somos poucos docentes. A gente não tem perna para tanto que vocês propõem. A universidade é de vocês. Procurem, sigam, entrando nos projetos de outros departamentos, apresentando o LEA para os outros cursos. É muito